Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter então essa aula online sobre escola neoclássica, com foco para a resolução, né, da lista que eu passei para vocês ontem no Class, tá? Então, o foco é a escola neoclássica, né, em especial Alfred Marshall, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento, tá? A escola neoclássica, né, ela surgiu ali, né, no final do século XIX, né, início do XX, e o seu pontapé inicial foi a escola marginalista. Na verdade, a escola marginalista e a neoclássica, elas estão relacionadas, né, de forma muito próxima, e elas são entendidas muitas vezes como uma sucessão, né, um caminho ali para o desenvolvimento da teoria econômica, começando com a marginalista, seguindo pela neoclássica, né? A neoclássica saindo da marginalista, tá? A escola marginalista, ela surgiu ali no final do século XIX, né? Então, e é intitulada realmente como ponto de partida da própria escola neoclássica, né? E o que a gente tem nesse período? Em 1870, né, a gente tem o início, né, da movimentação da própria revolução marginalista, né? E a ciência econômica, nesse momento, se encontrava numa grave crise ali, teórica, digamos assim, né? Porque o mundo estava se mudando as relações. A gente estava começando a ter relações diferentes de consumo, de produção, de lucro, e as justificativas clássicas que a gente tinha já não estavam suprindo essas mudanças, né? Essas mudanças do próprio ambiente econômico já não estava mais sendo suprida pelas teorias clássicas que a gente tinha, né? Aí a gente tem o porquê, então, dessa revolução marginalista, né? Ali em 1870. A gente volta um pouquinho e vamos Inglaterra, 1840, 1860, por aí. A gente tem que a teoria clássica estava ali no seu auge, né? Então, tanto o sistema teórico de Ricardo, como as contribuições do Mill ali, que trouxe alguns outros pontos, né, da própria teoria do Ricardo. Então, a gente tem que elas estão ali no seu auge, né? Estão sendo aceitas, estão sendo, a opinião pública defende elas, né? Os pontos que a própria teoria clássica está tão em alta, assim, foi que alguns aspectos externos contribuíram, né, para isso, né? Próprio funcionamento daquele período. E um ponto também de destaque é que a abolição da lei de cereais, por exemplo, né, que é uma ideia que veio das teorias clássicas, ela foi anotada e ela estava dando muito certo. Então, por isso que a teoria clássica ela estava ali no seu auge, ela estava sendo aceita nos anos 70, né? O que que acontece? A gente começa, né, pós 1870, já daí no próximo início da próxima década também, né, do próximo século, a gente tem mudanças nos fatores ambientais, do ambiente econômico, e que mudam muito as expectativas, levando a opinião pública, né, a começar a rejeitar um pouco da teoria neoclássica. Então, a gente tem novas formas, novos momentos, né, que acabam não sendo mais explicados. A teoria clássica já não está suportando mais explicar tudo isso, né? Porque a gente está começando a entrar em pontos de instabilidade. E a gente começa a ter ali crises no capitalismo, no próprio capitalismo, o crescimento também, a gente começa a ter um maior protagonismo das lutas de classe, das lutas dos trabalhadores. Os trabalhadores agora estão todos é, alocados em grandes indústrias, em aglomerações, e isso faz com que o ambiente fique ainda mais propício para essas questões sindicais, né? E a gente tem na parte do capitalista também um aumento muito grande da concentração de capital. E essa concentração de capital começa a fazer com que o capitalismo comece a ter suas perturbações. Tá? Então a gente começa a ter essa realidade mudando, né? E quando essa realidade começa a mudar, a teoria clássica começa a perder o seu status, e aí começamos com novas linhas de pensamento sendo desenvolvidas, tá? De um lado, a gente tem a linha de pensamento do Sismund, do Marx, do Veblen, que foca muito na ideia do conflito dentro do sistema capitalista. Tá? Vai focar no conflito, na luta de classes e tudo mais.
E daí do lado, né, dos percussores do marginalismo, que está começando a desenvolver ali o marginalismo, e os neoclássicos, né, a gente tem os teóricos que começam a desenvolver os modelos de equilíbrio do mercado, tá? Mas a gente está num ponto de estabilidade, né? Então, eles estão começando a desenvolver modelos de equilíbrio num ponto em que a gente está com perturbação, a gente está com concentração de renda, a gente está com várias perturbações ali, está começando a virar um caos, e a gente está falando de modelo de equilíbrio. Por quê? Porque o modelo de equilíbrio, nesse momento, ele era um instrumento, era importante para a gente entender o que aconteceu para a gente chegar naquele ponto. E também o desenvolvimento desses modelos de equilíbrio ajudavam a entender o que se podia ser feito para mudar as variáveis que estavam sendo tão afetadas e que estava fazendo toda essa perturbação dentro do próprio sistema econômico, né? Só que para isso, para essa teoria fazer sentido, para essa teoria ser aplicada, ela precisava ter alguns requisitos. Ela precisava ser uma teoria que fosse possível, né, ser entendida pelos agentes econômicos. Ela precisava trazer problemas práticos da economia, precisava trazer prática, precisava trazer o que estava realmente acontecendo. E ela precisava fornecer instrumentos reais, coisas que era possível ser feitas. E as teorias desenvolvidas principalmente por Marshall cumpria essas exigências tão específicas que a gente precisava, esses modelos, né, para entender esse funcionamento e para conseguir começar a mudar toda essa realidade que a gente tem. Tem o Alfred Marshall, né, que é o nosso foco aqui do capítulo, né? O Marshall, ele nasceu em 1842 e viveu até 1924, tá? Um pouco sobre o Marshall. A gente tem o Marshall, ele era filho de um funcionário de banco, e a gente tem que ele tinha, o pai dele tinha uma, um plano, né, para ele, para uma carreira religiosa, que ele queria que ele tivesse ali, fosse do clero, né? E o Marshall não queria, o Marshall queria estudar matemática. Então ele estudou matemática com a ajuda de um tio dele, que tinha muito dinheiro em Cambridge. E lá ele já começou a estudar também, não só matemática, como ética e moral também, tá? Ele queria o que ele buscava? Ele buscava trazer formulações matemáticas e geométricas para as análises do Ricardo e do Mill. Tá? Nesse tempo, já que ele iniciou todo esse estudo, ele chegou num ponto que a gente utiliza até hoje, que é a ideia que a utilidade, né, ela devia ser estudada em termos de incremento e não do ponto de vista total. A gente também vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas ele já começou a desenvolver esse tipo de ideia, pegando as teorias que já existiam, né, e tentando trazer uma prática maior. Mesmo ele sendo matemático, né, focando em demonstrações matemáticas e geométricas, a gente tem que o Marshall ele foi bem contido na utilização de desdobramentos matemáticos complexos, né? Porque para ele as teorias e todo o seu desenvolvimento devia ser simples, para mais pessoas entenderem as suas teorias. Ele achava que isso era muito importante. Trazer a matemática, sim, mas não trazer algo muito complexo, porque ele achava que os agentes precisavam entender como que essa teoria dele funcionava. Então, se ele colocasse coisas muito complexas, geométricas, né, matemáticas e algébricas, isso não seria possível, né? Uma das teorias do Marshall, né, suas contribuições, ele iniciou os seus estudos partindo de alguns pontos que a gente já tinha dentro das teorias econômicas da época, né? Principalmente do Hauras, quando começa ali na questão do equilíbrio e tudo mais, que ele começa a falar sobre equilíbrio de mercado, seus desdobramentos, ele traz alguns pontos que o Hauras já tinha colocado no seu modelo, tá? E quais foram esses pontos que ele já utilizou, que já estavam, né, já estavam desenvolvidos no caso, né? Ele pressupôs, né, como ambiente para o desenvolvimento do seu estudo, né, um sistema econômico regido por uma concorrência perfeita, onde os preços eram interdependentes e o ponto de interseção entre a curva de oferta e demanda nos dava o equilíbrio,
tá? E essas condições representavam o equilíbrio geral. Então ele já começou a partir desse pressuposto com essas pressuposições principalmente de mercado, tá? Aí ele desenvolveu sua teoria e daí ele começou a fazer alguns pontos, né, desenvolver, desdobrar de uma outra forma algumas colocações desse equilíbrio geral, tá? Uma das suas grandes contribuições nesse sentido, né, é o modelo, né, fazer modelos com várias variáveis e isolar esse efeito das variáveis, tá? Então, ele colocava ele fazia todo um sistema onde as variáveis eram muito bem estabelecidas, as situações eram bem estabelecidas para conseguir verificar como que o mercado estava se desenvolvendo, tá? Em especial, ele considerava também, começou a ideia dos ceteris paribus, né? Tipo, tudo mais constante. Então, o Marshall ele começou a fazer todo esse desenvolvimento, buscando o aumento do preço, como que isso vai agir dentro do equilíbrio e toda essa formulação mais minuciosa, digamos assim. E esse entendimento, esse desenvolvimento desse modelo também é o pontapé inicial para o próprio estudo da microeconomia. E não é à toa que essas pressuposições não é estranha para nós, porque sim, o modelo de equilíbrio de mercado que a gente estuda hoje, ele está aqui na teoria do Marshall. É o Marshall que está começando a desenvolver de uma forma mais completa todo esse sistema ali, junto também com os outros marginalistas. Avançando então na teoria do Marshall, a gente tem que ele fez uma síntese sobre o valor. Ele pegou tanto a teoria tradicional clássica como a teoria dos marginalistas para o valor para desenvolver, né, para fazer as suas contribuições, né, para partir da sua teoria, tá? A gente tem que ir para os clássicos, né? O valor é determinado pelos custos de produção, né? Ou seja, determinado pelo trabalho ali, pela quantidade de trabalho envolvida no processo de produção. Para os marginalistas, né, a gente tem que o valor não era determinado dentro da esfera da produção, mas dentro da esfera do mercado, tá? E dentro da esfera do mercado, esse valor vai depender do quê? Da utilidade do bem, a utilidade marginal do bem, tá? Então, na abordagem do Marshall, a gente tem que o valor ele não é só determinado nem só pelo custo de produção, nem só pelo trabalho envolvido, nem só pela sua utilidade, mas ele é determinado pelo próprio mercado, na oferta e na demanda, tá? E essa é a base da própria escola neoclássica. Não que ele despreza ou não inclua ou não considere essas outras teorias do valor, muito pelo contrário. Isso também está inserido dentro da sua teoria de determinação do valor, tá? O modelo dele, ele considera, então, dois agentes, tá? Econômicos, um consumidor e um produtor. Eles atuam de forma simultânea, tá? Para maximizar a sua utilidade, né, para o consumidor. O consumidor quer maximizar a sua utilidade, né? Ou algo que a gente já viu. Maximização da sua utilidade, considerando sua restrição orçamentária, né? A renda que eles têm para gastar. Já os produtores, eles também estão trabalhando para maximizar o seu lucro. Então, eles dois estão ali, esses dois agentes estão trabalhando dentro de um sistema de concorrência perfeita e todas as outras variáveis, elas estão constantes. Condição de ceteris paribus, tá? Então, pessoal, para mostrar esse modelo, né, para demonstrar todas essas questões, o Marshall, então, criou o seu modelo hipotético ali de um equilíbrio temporário, tá? Do mercado de trigo numa pequena cidade ali da Inglaterra, tá? Então, a gente tem aqui a questão do preço, proprietários dispostos a vender, compradores dispostos a pagar, né? Então, basicamente, isso aqui vai nos dar a curva de oferta, isso aqui é a curva de demanda, relacionando esse preço aqui, certo? Não muito diferente do equilíbrio que a gente já viu antes, na verdade. Carinha aqui desse gráfico, ó, idêntica, igual. E o que que a gente tem aqui nesses pontos, né? O que que a gente tem nesse ponto desse gráfico aqui? Então a gente tem que os preços que o consumidor, né, está disposto a pagar
e o preço que os nossos comerciantes estão dispostos a vender, certo? Então a gente tem aqui que em 35 shillings, que é a moeda, né, aqui que ele colocou, né, a gente tem que teremos 600 quarters de oferta, 900 de demanda. Então, a gente teria ali uma oferta inferior à nossa demanda. Já em 37, a gente teria uma oferta mais alta, claro, porque o preço é maior, e a gente teria uma demanda menor. E o equilíbrio, onde a curva de mercado, a curva de oferta, a curva de demanda se interceptam, é o ponto do 36, tá? Onde a gente tem aqui, ó, que são 700 para os ofertantes, 700 para os nossos demandantes, certo? Então a gente tem essa nossa logística, digamos assim, né? Então, a curva de oferta vai nos dar o quê? Né? Apresenta a quantidade que os nossos produtores estão destinados, né? Estão propensos a vender o seu produto, né? Enquanto a curva de demanda nos mostra os preços do que o nosso querido consumidor está disposto a pagar, tá certo? Então, a gente tem, então, que o P' aqui e nosso Q' é o nosso equilíbrio de mercado, tá? Então, um ponto ali, um gráfico que a gente já viu bastante antes, né? E que já está ali nos escritos do Marshall, né? Então, essa teoria já começa a ser desenvolvida nesse ponto aí da história econômica. Nós temos dessa forma que os agentes, eles interagem para encontrar um equilíbrio temporário dentro desse mercado, né? Ele não fala em equilíbrio eterno, né? Não, é sempre um equilíbrio temporário, tudo será temporário e conforme o mercado vai se desenvolvendo, esses equilíbrios também vão mudar, tá? A demanda, o Marshall, ele usava a lei da utilidade marginal decrescente. E o que ela nos diz? Que a satisfação do nosso indivíduo ao utilizar um bem, ele diminui à medida que mais bens são adquiridos. Então, a utilidade ela vai diminuindo. Se eu adquirir um chocolate, a minha utilidade vai ser muito alta, né, devido ao meu gosto. Se for o segundo, no segundo eu já tenho uma queda nessa utilidade marginal que está se incrementando, né, a utilidade geral, né? Então, isso faz com que a gente tenha, então, uma utilidade marginal decrescente. A gente volta para o gráfico para concluir um ponto, né? A gente já falou ali dos outros efeitos, né? Mas a gente tem também o conceito de acidente do consumidor, tá? Então a gente tem que o preço máximo que esse consumidor estaria disposto a pagar, tá? E ele não, a partir ali, né, do ponto P, ele não vai mais comprar nenhuma unidade, né? Até mesmo o próprio P, a gente já viu que é o ponto, né, de intercepto, né? Então, esse ponto P para baixo é o valor que ele pagaria dentro do mercado para essa mercadoria, né? Então, no momento que ele adquire esse produto, né, ao preço pelinha, a gente tem, né, que ele está pagando um preço menor, ao máximo, né, do que ele estaria disposto a pagar. E isso faz com que ele tenha um excedente, né, um excedente de consumo, né? E esse excedente de consumo a gente vê aqui na quantidade, né, que a gente tem, né? Então a gente tem aqui que o excedente de consumo aqui é máximo. E dada essa quantidade aqui embaixo, né? Então, se é o preço P, ele não compraria nada, ele vai comprar aquelinha ao preço P1. Essa parte aqui é tudo excedente do consumidor, tá? A gente tem também, né, que o Marshall, ele criou também o conceito de elasticidade, né? Que também é um ponto que a gente traz, né, estudou também ali no início ali da nossa primeira prova, né? Que é, né, o conceito de elasticidade é o efeito, né, da variação de uma variável na outra. A elasticidade da demanda, né, é a variação da quantidade de acordo com a variação do preço,
né? Então, quantidade demandada desse determinado produto. Então, a gente tem os conceitos. Demanda elástica, quando a quantidade vendida varia num percentual maior que a variação do preço, né? Então, é uma demanda elástica. Se o preço variar pouco, a gente tem uma variação grande na quantidade. Já uma demanda inelástica, a gente tem que a variação na quantidade é menor do que a variação do preço. O preço variou pouco, tá? E essa variação da quantidade variou menos ainda, tá? Então, ou o preço variou muito e essa quantidade variou pouco, digamos assim. A gente também pode colocar nesses pontos. Agora, o que é interessante, a gente já falou sobre isso, mas o que ele coloca ali, que pontua nesse capítulo, é sobre os fatores que influenciam a elasticidade. A gente falou de vários deles, né? E uma colocação bacana é que produtos com preços mais elevados, eles têm a ser mais elásticos, tá? Mas por que isso? A justificativa é que no momento em que esses preços que tenham, esses produtos que têm um preço muito elevado, no momento em que ele diminui um pouco, ele faz com que outras pessoas possam consumir esse produto. Então ele tem uma demanda, né? Uma demanda mais elástica, uma variação pequena no preço causa uma variação grande na própria quantidade. E para o contrário também, né? Então ele já tem um produto elevado, um preço elevado. Se ele aumenta, então ele acaba passando para uma faixa maior de pessoas que precisam de uma renda maior para conseguir consumi-lo, né? Isso também funciona para análise de queda e aumento de preço, né? Então a gente tem, né, pensando na queda do preço, se a gente tem uma queda no preço de um produto que tem um preço muito elevado, a gente abre um novo mercado consumidor para este produto e faz com que as quantidades aumentem de uma forma bem mais expressiva do que a variação do próprio preço, tá? A questão do potencial de substituição. Esse a gente até comentou, se existe bens ou não bens substitutos nesse produto. Vai influenciar, sim, de uma forma muito significativa a própria elasticidade, né? Porque produtos, né, essa demanda, ela vai, né, a gente vai ter vai afetar essa demanda, mas a gente também, né, em um ponto que ele destaca, é que o potencial de substituição ele também vai afetar a oferta, né? Porque uma redução no preço, ele vai estimular o consumo de substitutos, né? E então, na comparação, os outros vão estar muito mais caros, né? Então, o potencial de substituição, ele vai afetar a elasticidade preço da oferta do produto que está sendo substituído principalmente, né? Então, a gente tem também essa relação que é bem legal. Temos também um conceito bem importante e bem útil, né? Que é a elasticidade, né? Para que, né? Que ela é tão importante e útil, né? Nesse caso, a gente tem sobre questão de políticas públicas, do ponto de vista de políticas públicas, tá? Em especial, impostos sobre produtos. Se a gente tem uma política que vai aumentar produtos que possuem uma demanda inelástica, ela vai produzir um efeito melhor do que produtos com a demanda inelástica. E por que isso? Porque produtos com a demanda inelástica, eles tendem a ter uma variação pequena em relação a variações no preço. Então, se eu aumento o preço, eu tenho uma variação menos que proporcional e pequena na variação da quantidade. Então, se a gente tem um produto com uma demanda elástica, a gente tem pequenas variações no preço, já vai fazer com que as pessoas consumam outro produto, parem de consumir esse produto. Então, aumentou o imposto, vai ter um efeito, o aumento do imposto não vai ter um bom efeito, né? Não vai ter um aumento significativo da arrecadação, porque esse aumento devido ao imposto vai fazer as pessoas consumirem outros produtos ao invés daquele. Então, uma boa política, né, de impostos, neste caso, é aumentar o preço via impostos, né, incidir um imposto em cima de um preço de produtos que têm uma demanda inelástica, porque assim as variações de preço não vão perturbar de forma muito significativa a quantidade demandada deste bem, tá? Uma outra contribuição de destaque do Marshall, né, para a gente fechar alguns pontos ali da aula, é a questão do tempo.
tá? E um ponto legal é que aqui a gente tem, antes, a gente tem um começo de uma ideia de longo e curto prazo, tá? Mas a ideia principal é que a gente estudava as variações ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente fazia esses estudos. Agora, o Marshall traz o conceito de entender os efeitos do próprio tempo dentro da economia. Como a economia se comporta ao passar do tempo, não só o estudo ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem aqui dois lados, né? Claro, o lado da oferta, o lado da demanda, né? E daí a gente tem um ponto aqui que esse estudo que ele faz, principalmente para a ideia do tempo, a gente tem dois lados, né? A gente tem o lado da demanda, onde o consumidor ele procura obter a melhor relação de utilidade e renda, né? Isso a gente já tem. E um outro ponto que ele começa a destacar e dá muito enfoque também, a ideia da firma representativa e a ideia que a nossa oferta, né, o lado da oferta, ela também está querendo maximizar algo, que é o lucro, tá? E daí, com essa ideia de longo, curto prazo, ele começa a inserir o conceito e a ideia que não é só a demanda que afeta os preços, os custos de produção também afetam os preços, tá? Reformando a própria teoria do valor marginalista. A gente falou lá atrás, né, um pouco antes, que a teoria do valor marginalista ela é muito focada na ideia do mercado, né? Oferta e demanda que ela determina o valor do mercado, né? Então o Marshall, por que, que a ideia, né, que ele faz essa junção da teoria do próprios clássicos com os marginalistas? Por causa disso, porque ele pega esses dois pontos e coloca, não é só a demanda que vai afetar, os custos de produção também vai afetar. Quem falava que afetava, que os preços eram afetados pelos custos de produção? Os clássicos, né? Então a gente tem aí realmente essa junção ali das teorias de valor para esse melhor entendimento, né? A diferença do cálculo da receita, né, da empresa, a gente tem que ele, né, o principal referência sempre vai ser o preço, tá? E daí a gente tem esse problema, né, de maximizar o lucro, né? Mas a gente pode verificar essa questão de maximização do lucro, e o Marshall traz muito essa ideia do foco na firma da indústria, não é à toa que a gente tem, né, essa questão da firma representativa do Marshall sendo muito utilizado também em outros estudos da economia, né? Então, esse fundamento aí da própria teoria da produção. E daí a gente tem, então, que nós temos ali a questão para as firmas. Vamos pensar só nas firmas agora. Essa firma precisa maximizar o seu lucro. E ela pode analisar essa maximização de lucro por dois pontos, tá? Pelo ângulo da receita, pelo ângulo do custo, tá? A receita, né? Ela vai ser, a receita desejada, ela determina a melhor composição de fatores de produção e investimento, tá? Então, a gente tem isso pelo ângulo da receita, tá? Melhor composição ali de fatores de produção e investimento, né? E o cálculo da receita vai ser dado pelo preço, né? Já quando a gente fala do ângulo do custo, essa maximização, né? Então a gente vai maximizar o lucro via receita. Então a gente tem que trazer a melhor composição de fatores de produção e investimento, pelo preço dado pelo mercado. Pelo ângulo do custo, como a gente pode maximizar os lucros, a gente vai ter que trazer a ideia da disponibilidade limitada de capital e a melhor composição também dos fatores de produção que estão agora, né, atrelado diretamente à produção, valor do trabalho, principalmente, né? Então a gente tem esses dois ângulos aqui. Para fechar, né, essa nossa aula, a gente tem os tempos que o Marshall considera, né? Os quatro tempos, que é bem interessante entender. Ele fala
foca muito se teria no curto e no longo prazo? Sim, mas ele fala em 4 tempos. E é interessante entender, né, que não é só curto e longo prazo. Claro que o tempo de mercado ali seria o curtíssimo prazo, e algumas teorias podem até chamar dessa forma, mas é bem interessante essa distinção, né? E que a gente já comentou em alguns aspectos do longo e do curto prazo, em algumas outras aulas para a primeira prova. Então, o tempo de mercado, quando a oferta não pode ser alterada e o preço é determinado pela demanda. Se o preço é determinado pela demanda, o lucro também. É o início, é o pontapé inicial, né? Daí a gente tem o curto prazo. O curto prazo, como que determina o curto prazo? Como a gente já falou antes, o curto prazo normalmente não vai ter um espectro temporal de 1 semana, 2 semanas, 3 meses. Ele vai estar determinado dependendo das variáveis, como elas vão se comportar. Vou determinar o meu curto prazo e o meu longo prazo. E isso é o que traz a distinção do Marshall. O Marshall ele começa a fazer exatamente essa distinção, essa colocação de curto e longo prazo. Então, o curto prazo vai ser quando? Vai ser quando a oferta pode ser alterada por meio de combinação distinta entre custos variáveis e custos fixos, tá? Então, a gente tem, né? Então, a gente vai ter uma combinação entre custo variável e custo fixo, tá? Nesse ponto do curto prazo, né, a gente tem os custos fixos constantes, que são máquinas e equipamentos, tá? E o aumento da produção, ele só vai acontecer pelo incremento do número de nossos operários, né? Então, assim, o trabalho vai ser que é um custo variável, ele vai poder ser alterado no curto prazo. Custo fixo, não, ele fica parado. Mas esse custo variável ele só vai poder aumentar se existir a possibilidade de aumentar com a planta instalada, tá? Então, a gente tem esse ponto, né, para o curto prazo, a distinção para o curto prazo. E o longo prazo? O longo prazo é quando a oferta e a demanda pode ser alterado. Eu posso alterar no longo prazo meus custos fixos também, como a maquinário, tecnologia, porque eu posso ampliar esses fatores. Então eu vou poder ampliar os custos variáveis, mas também vou ampliar os custos fixos no longo prazo. Então, a característica do longo prazo vai ser exatamente isso: alterar o custo fixo, né, da minha planta ali. Eu posso alterar essa estrutura da nossa planta industrial. Tá? Outro ponto também que pode fazer com que o longo prazo, e nesse sistema aqui, o preço pode ser alterado, né? Então, pode existir uma variação de preço. E um outro ponto que pode variar o preço também no longo prazo, que ele destaca, é a própria moda e gosto, tá? Então, pode ocorrer sim uma variação de preço. E se existir uma variação de preço no longo prazo, a gente também tem perfil de investimento nessa indústria mudando, onde o capital ele vai para onde o preço estiver mais interessante. O capital ele vai estar indo diretamente para onde o preço está melhor, tá? Então a gente tem essa influência também dentro do espectro temporal, digamos assim, da produção, né? A gente tem que no tempo de mercado e na próprio curto prazo, a gente tem que a demanda tem uma relevância muito maior na determinação de preço do produto, né? No tempo de mercado, basicamente, é ela que vai definir. No prazo também, né? Então, assim, a oferta vai alterar por quê? Porque eu tô ali com uma demanda que tá acontecendo e eu preciso suprir também essa demanda, né? Não vou aumentar a oferta a meu bel prazer, né? Agora, já no longo prazo, a gente já tem uma uma síntese, né? A oferta e a demanda, elas já começam a se integrar. E por que elas se integram no longo prazo, né? Principalmente devido aos custos que a gente tem dentro da própria indústria, tá? E daí a gente tem a oferta e a demanda no longo prazo trabalhando para chegar no ponto de equilíbrio do mercado. Tá? Então, esse é um dos principais pontos ali que ele traz também, né? Que o longo prazo ele faz com que a oferta e a demanda comecem a se encaminhar para o seu ponto ali, ó, de equilíbrio, oferta e demanda sendo cruzando, e eles vão tender isso ao longo prazo. Então, a oferta e a demanda ela vai caminhar para o seu ponto de equilíbrio no longo prazo.
tá? E que é o ponto de eficiência máxima, capacidade de eficiência máxima para os compradores e também para os vendedores, uma capacidade máxima produtiva. Ele pode produzir mais? Pode, mas não é da forma que eficiente, não é da melhor forma. Então, o ponto de equilíbrio é esse ponto de eficiência máximo. Eu tenho um maior acidente do consumidor, eu tenho uma maior capacidade produtiva, eu tenho o acidente do meu ofertante, então tá tudo ali conjunto, uma forma muito conjunta, né? E o último tempo, né, o tipo de tempo que o Marshall fala é o tempo secular, que é quando o preço ele vai se alterar em virtude da ampliação do conhecimento e da mudanças de hábitos de uma geração. Então, na verdade, esse tempo secular, né, ele já até coloca secular, então, tipo, para século, para dar essa ideia, que é um tempo muito longo. Então, na verdade, ele pode até esse tempo secular ali, ele vai ser influenciado até mesmo pelo conceito de destruição criativa que ainda não foi criado nesse tempo, mas onde o consumo dos produtos eles vão evoluir, né? Então, algo que alterou o preço ou o padrão de consumo conforme o tempo secular, não nem falamos aqui em gerações quando a gente fala no mundo moderno, né? A própria tecnologia. Então, o preço da tecnologia ela é influenciada, né? Conforme vamos lançando novos produtos e tudo mais. Então, a gente tem uma ampliação de mudança e uma ampliação de conhecimento e uma mudança de hábito, né? Que na verdade eu estou consumindo esse, mas eu vou mudar o meu hábito de consumir esse aqui, vou consumir um produto mais tecnologicamente preciso ou evoluído, né? Então a gente tem esses pontos teoria do Marshall. A gente teria mais alguns pontos aqui do capítulo, mas esses pontos eles são um pouquinho mais complexos e acabam dando abertura para outras teorias ali que não faria muito sentido a gente trazer para agora, tá? Então é isso. Obrigado, pessoal, e até mais.